Olá, está começando mais um AGES Podcast. Eu sou a Karine e aqui minha parceira de mesa, Valdman. Boa tarde, tudo bom, Karine? Tudo bom? Antes de iniciar, eu queria te convidar a entrar lá no nosso canal do YouTube, clicar lá no sininho para assim você receber todas as notificações e ficar por dentro dos conteúdos que a gente coloca lá semanalmente. Também lembro você que temos o nosso Instagram, o AGES Oficial, assim você pode ficar por dentro de todas as coisas que estão acontecendo dentro da entidade. Lembrando que toda semana tem episódios novos, eles são transmitidos além do canal do YouTube, também em plataformas de áudio, como o Spotify. Então dá pra você ficar por dentro aí, ouvindo quando tá dirigindo, em alguma viagem. Essa temporada a gente tá com o patrocínio da Mútua. A Mútua é a caixa de assistência do profissional. Então também entra lá no site da Mútua, www.mutua.com.br, e confira os benefícios de ser um mutuário. Também acompanhe eles lá no perfil do Instagram, @mutua.sc. E hoje, para conversar aqui com a gente, convidamos, estamos recebendo o profissional Alexandre Brits, engenheiro civil, e a gente convidou aqui o Alexandre para trazer um pouquinho sobre o mundo do retrofit. Muito obrigado, Karine, Valdman. É um prazer estar aqui, uma honra, admiro muito o trabalho de vocês, desde das ações aí nas redes sociais, o podcast. Conheci a Valdman também através das discussões técnicas nos grupos e hoje aqui tive o prazer de conhecer pessoalmente. Que legal. Bem-vindo, Alexandre, aqui conosco hoje. Mas nos conte aí então um pouquinho mais. Quem é o Alexandre Brits? Bom, hoje eu estou na área aí há aproximadamente 25 anos. Eu fiz engenharia civil, depois já consegui estágio durante a faculdade, estagiei como engenheiro de obra, no canteiro de obras, atuando ali na parte de operação mesmo. Em São Paulo, geralmente você trabalha em várias frentes de trabalho, as construtoras têm mais oportunidades assim, porque as construtoras geralmente têm mais de um canteiro, então eu acabei aí trabalhando em alguns canteiros da construtora TS. Depois eu fui fazer mestrado, também sempre quis atuar na área acadêmica, principalmente como professor. E acabei mudando de emprego nessa fase. Eu fui para uma construtora que tem atuação nacional, que é a Cyrela. Fiquei lá por mais de 10 anos, um pouco mais de 12 anos. No mestrado eu já comecei a ser assistente de professor, até assumir algumas aulas, isso foi em 2004, então já faz aí um pouco mais de 18 anos. E há 6 anos, exatamente há 6 anos, em setembro aí de 2017, quando eu estava aí para fazer 40 anos, conversei lá com a minha família, minha esposa, hoje ela é sócia, a Fefe que está aí acompanhando está desde o começo também, então fundamos a GPID, que é o Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento. Faz projetos, consultoria técnica como vocês. Aí com a pandemia veio essa oportunidade também de fazer vídeos, enfim. E eu sempre tive aqui uma proximidade com Joinville através de convites, a gente aqui na própria CIG, cursos, então sempre fui muito bem recebido aqui na região. Tenho clientes aqui, é uma região que o esposo da Karine é um amigo, de mais de 10 anos, que é o Francisco. Tenho amigos aqui, então Joinville é uma cidade que eu prezo muito. Nossa, que legal. E tu conseguia conciliar a vida acadêmica com a de obra? Acho que eu nunca consegui, viu? É um desafio. Porque é puxado. Difícil, muito. Se for pensar, não sei como a gente fez. Eu tinha um irmão, Mandava ele em teu lugar, Fala assim. Com certeza tu fazia isso. Com certeza, É gêmeo ainda, É gêmeo. Mas eu acho que isso foi fundamental, assim, porque, sei lá, parece que quando você não quer ir, dá uma força, Mas realmente, assim, eu estudei à noite e trabalhava de dia em obra. É bem puxado, mas... Muito. Mas tinha bastante gente que fazia isso, mas é bem puxado, bem puxado. Depois também fiz o mestrado trabalhando. Bem puxado. Nossa, então, é difícil, Porque a gente sabe que o trabalho na construção civil, mesmo para o engenheiro, é bem puxado, puxado.
e ainda ter que sair do trabalho, e ainda ter que ir para uma sala de aula. Se não gostar, não faz, Mas... E tinha problema de distância ainda? Porque aqui... Tinha, né? Aqui é tudo perto, aqui em Não, Joinville. a gente tem esse problema de distância, de trânsito, né? Quem conhece São Paulo... Pois é. Eu também não tinha carro, né? Enfim, eu fui ter carro depois que eu... Acho que o primeiro carro que eu tive... Hoje as coisas estão mais simples, assim, né? Sim. A gente veio de uma família mais humilde e eu só fui ter carro quando entrei na Cyrela, assim. Eu acho que eu já tinha uns 27 anos, assim, né? Então, eu andava de ônibus, né? Então, ia de ônibus pra obra, depois de ônibus pra faculdade. Eu lembro que teve uma vez que teve uma obra que me mandaram que era em Pirituba, na Zona Oeste, e era muito longe da faculdade. Aí eu recusei porque não ia dar tempo de chegar. Mas mesmo assim, em São Paulo tem muito trânsito, viu? Né? Agora tem corredor de ônibus, assim, os ônibus estão mais novos, mas foi um período... Difícil, né? São Paulo é difícil. Guerreiro? E nos conte mais, então, sobre a tua empresa. A GPID, ela nasceu com a intenção de fazer consultoria técnica, porque tem uma lacuna, tinham consultores muito bons, assim, principalmente onde a gente atuava em São Paulo. Foram envelhecendo e aí não teve teve uma geração que não teve ali ocupando espaço. Eu também me considerava muito novo assim para ser consultor, então eu fui conversar com essas pessoas que foram meus professores. Posso citar, eu fui conversar com o professor Sabatini, com a Mércia, fui no IPT conversar com o Ércio Tomás, conversei com o Zorzi, que era meu chefe na época na Cyrela, né? E eles acharam que tinha esse espaço, que dava para ir começando, né? Então foi meio que pedir bênção, assim, né? Sim. E aí a gente viu que para expandir teria que projetar, porque aí dá para escalonar, né? Porque consultoria, por mais que você tenha lotado seu horário, não dá para você delegar a consultoria, né? Então ia ter um limite, né? Então, para escalonar, a gente começou a fazer projetos de produção, que é um nicho que também tem poucos profissionais. Então, hoje nosso foco é projetar revestimentos em geral, fachada, externos, mas também tem muitos projetos internos, porque às vezes tem projetos mais especiais, assim. Nós temos clientes aqui na região, por exemplo, a Yoshi. Às vezes tem uns projetos de térreo que vai uns porcelanatos muito grandes ou rochas naturais, então acaba projetando. Piscinas, né? Legal. Revestimentos em geral e impermeabilização, né? Depois tem outros projetos assim complementares, também pisos, parte da norma de desempenho, né? Tem essa parte também de hoje é separado, mas antes não era, de patologia, assim, então tem a questão de... A gente não é especialista em fazer laudo, a gente é meio assistente técnico de quem faz, né? Então essa parte também está forte. E a parte de desenvolvimento tecnológico com fabricantes, assim, então novos materiais, novas tecnologias. E aí foi crescendo, né? Hoje nós temos 15 profissionais, assim, bem, bem legal. Tem muitos projetos, a gente tem uns 300 clientes, tem mais de 500 projetos entregues, né? Então, trabalhando com o pé no chão, assim, a gente também tem um preço bem, bem justo. Nossa estratégia é ter um preço menor e uma quantidade maior, né, para você conseguir aquele. A gente não consegue trabalhar com poucos clientes, porque senão teria que cobrar um preço maior, entendeu? Então essa é a estratégia da GPID. Legal. Que legal. E até eu já participei de algumas palestras. Que você deu tanto aqui em Joinville, tanto que a primeira vez, né, que eu conheci você foi num evento aqui em Joinville. E também evento da DEPAT. E eu já vi vários cases que você mostrou de soluções em fachada. E a gente tem muito problema em fachada. Eu acho que é bem comum, né, Valdemar? Muito. A gente aqui em Joinville tem muito problema com umidade, chove muito. Então, a gente vê muito problema em fachada. E sempre você traz uns cases muito diferentes, assim. Que realmente eu, na minha concepção, vejo que tem que ter coragem pra assinar o negócio. Não, eu assino embaixo, faz que... Então, eu pensei, nossa, vai ser muito legal trazer pra conversar sobre retrofit, assim. E como que é a tua visão, às vezes, se deparando com o problema, na hora tu já consegue, não, aqui vai funcionar tal coisa. Ou tu precisa
verificar alguns elementos para então propor algumas soluções para o cliente, daí a partir dali que é feito. É um ótimo tema, né? Tanto a parte de recuperação de fachada como de retrofit, vamos dizer assim, a metodologia é a mesma, porque a fachada não sabe se ela vai ser recuperada ou fazer retrofit. Então, o cliente que busca a gente, ele já é diferente, né? Porque é um mercado que, assim, ele não vai fazer concorrência ou buscar por preço, né? Já é um mercado que ele já está buscando um profissional que tem uma experiência com esse tipo de projeto. Aí você fala, mas e aí, né? Como é que você começou? Eu acho que quando a gente abriu a empresa, como a gente já projetava, né? A Valéria tinha ficado 15 anos na Cyrela e ela cuidava da área de arquitetura, né? Personalização de unidades, tudo. Eu fiquei, acho que 12, quase 13 anos. E a gente projetava internamente. Então, teve uma facilidade. Eu vi você falando também que na sua palestra hoje que você entrou numa empresa familiar, tal, que já tem uma história. Imagina assim, ó. Nós abrimos uma empresa que já tinha um histórico de projetos. Porque assim, você é o autor ou autora do projeto, mesmo que você está em outra empresa, você tem essa bagagem. Então, no começo foi um pouco difícil, porque a pessoa não conhece o nome GPD e tal. Só que aí quando você mostrava uma solução, que nem você falou dessa, que já aplicou, dá um pouco mais de credibilidade, segurança para a pessoa. O retrofit, por si só, Karine, ele já é um desafio, entendeu? Você... Poxa vida. É que a pessoa acho que já tá saturada. Ela busca porque ela quer, né? Não, e assim, o retrofit é um negócio meio de ressuscitar um prédio, né? Porque ele tá morto lá e você já tem o desafio de aproveitar o que der, porque senão você derrubava e fazia outro, né? Então já tem essa pegada de ter coisas, vamos dizer, meio que anormais de um processo comum, né? É aceitável. Fora de norma. Não tem norma. Outro dia me perguntaram isso. Mas você está fazendo isso, tem na norma? Não tem norma de recuperação nem de estrutura. Né? Outro dia eu perguntei para o meu irmão que é especialista. Não existe uma norma, mas não dá para ter uma norma dessas técnicas, porque cada hora vai ser de um jeito. A sua pergunta foi muito boa, porque nenhum prédio é igual ao outro. A gente mostra... Uma palestra você tem que chamar a atenção do público, são highlights que a pessoa vai atrás ou vai te procurar. Então, óbvio que também tem esse negócio de você chamar atenção com coisas chocantes, assim, né? Aqueles cases bem... Porque se você for trazer uma coisa normal, não chama atenção, a pessoa não vai ficar satisfeita. Então, na parte de retrofit, nós começamos a ser chamado porque a gente tinha experiência de projetar com elementos leves, que isso foi fundamental. Então eu tinha feito algumas viagens, alguns cursos que, por exemplo, antes do AFIS vir para o Brasil, eu já tinha um pouco de... Sabia o que era, pelo menos, tinha visto alguns prédios, né? Essas chapas de gesso especial também, eu já tinha visto, chapa mesmo cimentícia com steel frame, alguma coisa fora, aí veio para o Brasil, então a gente já começou a fazer os primeiros projetos ali com a Saint-Gobain, com a Knauf, né? Alguns projetos de retrofit bem interessantes, com elementos leves. Até aí tem norma, você se preocupa mais com as interfaces, né? Então nós pegamos alguns projetos icônicos, assim, começou a um falar pro outro e tal. Aí eu acho que na pandemia, Karine, esse negócio, talvez... Eu sei que você me conheceu aqui, mas na pandemia eu percebi que difundiu mais esse conhecimento. E aí... eu comecei a aproveitar esse conhecimento do retrofit para algumas recuperações de prédio, entendeu? Para você usar algumas técnicas não destrutivas. Então, pensando... Eu acho que assim... Eu nem gosto muito de falar de sustentabilidade, porque eu acho que tem um apelo muito forte das pessoas quererem usar isso como marketing, sabe? Fica até meio pejorativo, né? Eu acho que a real sustentabilidade é essa, de você usar o mínimo de recurso possível e econômico, assim, entendeu? Você imagina você fazer a fachada de um prédio, né? O impacto que dá isso.
E aí, assim, eu confio mais nessas técnicas que eu mostrei do que às vezes refazer, porque tem muito estudo lá. Assim, você falou isso, eu fiz uma live com um cara que eu admiro muito, né? Eu falei que eu admiro o seu trabalho. Mas, por exemplo, tem o Silvio Andrade, que tem um canal do YouTube, pô, eu gosto dele pra caramba, assim. Eu fiz uma live com ele faz um mês, né, Fê? Mais ou menos. Pô, ele me chamou de louco umas 3, 4 vezes na live, né, assim. Mas com toda a educação, sabe? Sabe assim, o cara que chama de louco com educação, né? Tu nem te sente ofendido. Não era um louco assim, tipo, corajoso que você falou, né, tal. Eu usei a palavra corajoso. E pra mim foi um elogio, né, porque ele sabe que tem muita coisa por trás, tem dimensionamento, tem... Estudo, A gente faz né? muito ensaio, Karine, protótipo. Estudo, né? Eu tava orçando um prédio famoso aqui de Joinville que eu acho que eu não posso citar porque às vezes as pessoas nem sabem que tá com problema, né? E ele tinha um revestimento de tijolinho, enfim, teve uma altura até, né? E a pessoa viu alguns trabalhos meus e orçou. Até a pessoa que orçou ficou meio... Falou, tá muito simples, né? Assim, às vezes a pessoa se choca com a... Eu mandei um projeto para uma consultora grande agora em São Paulo, o cara pegou e falou, mas esse é o projeto? Eu tava esperando umas plantas, tal... É porque era uma coisa que não precisa, né? Então, meio que é quase um procedimento, né? Mas isso foi com a experiência, muito estudo e ter uma equipe, né? Na verdade, não fui eu que... Isso que você falou hoje, talvez, a gente chega num prédio e realmente, Já tem com algumas inspeções assim, a gente consegue saber se tem potencial, né? A maioria tem potencial de você fazer com técnica não destrutiva. Talvez não vai ser o pinamento, né, que você viu hoje, talvez vai ser uma coisa até mais simples ou um pouco mais complexa. Eu fiz um no Rio que a estrutura ficou muito ruim, né? E aí, quando eles foram fazer a recuperação, não viabilizava, porque a massa era muito grossa. E eles meio que revestiram a viga, todas as vigas, acho que podia ter uns 6, 7 andares, grandes curvas, né? Revestiram com perfis e chapas. Né? E eu fiz o projeto, entendeu? Eu gostei. Funciona. Tirou a massa, enfim, tratou a estrutura. Então, eu gosto de desafio, assim, esses métodos alternativos, mas eu sei que você me acompanha faz tempo, a gente teve bastante curso aqui na CIG, tem muita engenharia por trás, não é chute assim, né? Mas onde que... Eu imagino que deve ter coisa também que você traz de fora, né? Mas porque são coisas que a gente tem dificuldade de ver, assim, onde que é no dia a dia, artigo, né? Tu falou que tem a equipe também, claro, mas eu tenho dificuldade de achar, né, esse tipo de conteúdo, assim. Também porque eu não trabalho com projeto, mas... Não, mas não tem muito não. Eu tô escrevendo um artigo desse pinamento. Né? Esse eu aprendi empiricamente, né? Aprendi com o peruano, que é o Mário Colantes, o Max também, que estava fazendo a norma de revestimentos. Eu aprendi na prática, depois a gente desenvolveu um dimensionamento, uma técnica, uma fórmula e foi aplicando, né? Não conheço artigo disso, não conheço bibliografia. Mas eu vou dar um exemplo de um mais fácil, né? Quando eu fui convidado... Antes da pandemia tinha muita viagem que você fazia para o exterior para a convite de fabricantes, né? Então você estava numa empresa grande, por exemplo, tá bombando aqui hoje. Vamos supor, tem uma empresa grande aqui, você é consultora, e aí eles... eu quero levar vocês lá para a Alemanha, por exemplo, para os Estados Unidos, para você visitar a fábrica lá e conhecer as tecnologias. Isso era normal. Então, o Brasil é um país que consome muito material, então é normal, né? E numa dessas oportunidades, quando eu estava na Cirela, a Votorantim chamou porque ela tinha trazido produtos da Laticret, que é nos Estados Unidos, que é uma das maiores empresas de argamassa colantes, né, tal. Eu fui lá e eu vi que tinha uns materiais diferentes, assim, que hoje é o que a Dundum tem aí, entendeu? Composto polimérico e tal. E também não tinha bibliografia, assim, você não acha isso. E aí eu fui atrás, tal, achei alguma coisinha e ficou parado ali. Então, quando a Dundum veio com os produtos para mim, eu falei, eu já conheço isso aí. E eles vieram para... Só um exemplo para você, acho que olhar de fora da caixa, às vezes existe o produto e você usar o produto com outra função. Eles tinham um produto que era para colar bloco, que foi acho que foi uma invenção deles, eu não vi em outro lugar do mundo. Hoje tem, mas naquela época eu não tinha visto. E aí eu cheguei para ele e falei, cara, esse produto dá para colar cerâmica.
Eu vi lá nos Estados Unidos e tal, e a gente desenvolveu, era o mesmo produto, tinha que fazer um ajuste na fórmula para colar cerâmica. E aquilo ficou parado também. Quando eu fui recuperar a fachada, eu fazia o pinamento, às vezes perdia algumas placas. E aí eu falei, poxa, eu podia usar aquele composto polimérico para recolocar a placa, entendeu? E aí vai estudar, vai fazer ensaio, tudo assim. Tem que ter coragem? Tem, claro, mas quando você vai fazer ensaio, presta atenção nisso, ó. O composto polimérico, ele tem 3 vezes mais aderência que uma argamassa colante e 60 vezes mais a flexibilidade. Você prova em laboratório. Então o cara tinha que ter medo de pôr argamassa colante. Não o composto. Sim, Entendeu? mas é que quando algo é praticado por mais pessoas, muitos se sente anos. Mais seguro, né? Não, mas até hoje a gente sofre... Assim, tem projeto que a gente perde. Hoje está muito mais fácil, porque como você tem muitos cases... Uma coisa que é legal, assim, quando a gente vai fechar projeto num condomínio, eu levo um case tipo igual ao do condomínio. Sim. Às vezes até a mesma cor da cerâmica, assim. Aí a pessoa se familiariza. No começo era mais difícil. Mas tem um apelo econômico, Karine. Eu acho que se fosse o mesmo preço, nem tinha conversa. Acho que talvez nem me atenderiam. Mas imagina você que tem um problema na mão. É o que eu falo às vezes. Às vezes a pessoa vai lá na palestra e fala, não, eu sou totalmente contra isso. É que ela não tem um problema. Quando você for fazer um laudo, ou você for fazer uma consultoria técnica, tem uma fachada que está condenada, vamos dizer. E vai gastar 3 milhões. É fácil esses números, assim, chegar nesses números, entendeu? É fácil. 2, 3 milhões. Sim. Aí você vai lá e fala que vai custar 500 mil. Sim. Aí a pessoa para te ouvir. Então, eu acho que pega muito pelo econômico. E manter as características também do prédio. Entendeu? E quando te chamam, tem determinados ensaios que precisa ser feito? Porque também tem... eu vejo que tem um pouco dessa resistência, às vezes, de conseguir, né? Aprovação de ensaio, que não é algo barato, assim, de solicitar. Vai muito estudo em cima, né, Alexandre? Tem É que é um muito cliente estudo, diferente. É o que eu falei, ó. O cliente do retrofit... É que Ele não já é tá assim com chegar outra e visão. botar o olho e dizer a solução. né? Não. Tem que dar uma examinada no paciente, né? Ó, o cliente do retrofit, Valdir, ele é totalmente diferente. É. É porque ele já está pensando na economia. O retrofit já é uma economia. Porque ele Vamos está lá, aproveitando. vamos pensar nós, né, idoso, né? É? A gente não vai no médico, o médico já disse que a gente tem. Ele vai Não. fazer uma bateria de exames na gente É. para poder dizer qual a melhor solução, né? É isso aí, Esse essa analogia é pessoal também excelente. é um idoso, né? Então, eu fiz um retrofit de um prédio na frente na Paulista, da PHL lá. Na frente de um... É assim que acontece as indicações. É na frente do MASP. O prédio tinha acho que 50, 60 anos, assim. E ele tinha um Full G, que eu até mostrei aqui na palestra, mas Sim. é bem antigo. E eles iam retirar, ia fazer lá um outro revestimento, alguns lugares iam colocar uns enchimentos e tal. E aí eu tinha uma pessoa lá que me conhecia, meu irmão também estava junto, meu irmão é especialista em incêndio, eles estavam fazendo uma ação para segurança, prédio antigo, contra incêndio. Eles ouviram a conversa e falaram, não, chama o Alexandre lá, o meu irmão, que ele entende de fachada, ele Pode olhar. ele pode olhar para aproveitar o que está aí. Quando nós chegamos lá que a gente foi fazer um ensaio, fizemos vários ensaios. O Full G estava muito bom, assim, com 50 anos, mano. Não precisava mexer nele. Então, nós aplicamos com a Ibratim um produto que era um fundo preparador e o produto em cima. Então, teve uma economia muito grande. E instalamos também, onde eles queriam enchimento, essa chapa de Ultra Wall aí, né, que é Glass Rock, que é da Saint-Gobain, a chapa por cima. Então, conseguiu reaproveitar tudo. Então, do orçamento que ele tinha... É assim, economiza tanto que o que você pedir de ensaio... Ele vai aceitar. Compensa. Então assim, geralmente faz ensaios destrutivos, né? Alguma coisa não tem jeito, então Sim. sempre tem que fazer um ensaio tal. Arrancamento. Arrancamento. Vai ter que fazer. Às vezes alguns ensaios até Resistência. empíricos, eu faço alguns que é arrancamento de bucha, que é de outra norma, que é de mecânica, que a gente Sim. adapta. Porque eu tenho que ver se o perfil consigo parafusar ali. Aí hoje, Karine, também, Valdemar, tá muito fácil, tem muito ensaio de fabricante, viu? Então, assim, por exemplo, na Ibratim eu peço os ensaios, tá tudo em ordem. Sim. São ensaios atuais. Sim. Então não há necessidade de eu ensaiar. Aí eu faço alguns protótipos para ver compatibilidade. Então, fez aquela primeira bateria de ensaio para ver as condições do paciente, né, do prédio. Aí a gente faz
um planejamento do que seria o mais viável, mais econômico, e um que seria, entre aspas, mais seguro, porque você não tem os dados. Vai para protótipo em campo, né? E faz os protótipos, tal. E outra coisa, assim, a gente não aceita projetar sem fazer o acompanhamento, porque É importantíssimo. não tem como. Quem garante que vai Ninguém ser garante. feito? E são coisas muito, O que tá no assim, papel, né? arrojadas, né? Ousadas, né? E também não aceita sem fazer os ensaios que a gente quer. Então, esse cliente é diferente. O cliente do retrofit... Nós temos retrofits, assim, graças a Deus, icônicos, assim, né? Tem esse da Paulista, tem o projeto do Santuário da Basílica, que para mim é um retrofit, porque a Basílica sempre foi de tijolinho lá, de Aparecida. E aí teve que fazer Eles não falam que é retrofit, que o projeto é em andamento e tal, mas, poxa, mudou a fachada, né? Então, para nós somos técnicos, é um retrofit. Fez um emboço com... Alterou as características originais. Alterou e fez um mosaico. Não sei se vocês foram lá, assim, um dos melhores projetos nossos. Fizemos uma cobertura da Ambev lá em Campinas, que foi piso sobre piso. Então, Isso eu acho que eu vi numa apresentação. Fizemos muito retrofit, assim, importante, né? Que são icônicos, assim. Mas existem empresas no mundo especializadas em retrofit. Assim, a gente ainda está engatinhando no Brasil. Eu assisti uma palestra lá no Embracon de um italiano. Os caras fez retrofit no mundo inteiro, assim, né? Especializado. Aí projeta e faz. Eu só projeto, né? Eu não faço Tem uma empresa que contrata muito a gente, que chama Atier, que é de São Paulo, Atier Onhoff, é bem famosa. Nós fizemos também um projeto do retrofit do Colégio Porto Seguro, né? Colou umas placas de cimento grosso, assim, sobre um revestimento antigo. Então, para fazer retrofit precisa ter realmente um pouco de coragem, porque sai do tradicional, viu, Karine? Coragem e conhecimento, né? Sai do E tradicional. eu acho que de falar pro cliente, faz, né? Acredito, ter essa autoridade de dizer pro cliente que vai dar certo. Eu não sei se a gente tem tanta autoridade, assim, né? Eu vejo bastante autoridade. Confia. Não, é que assim, é o que eu falei, é uma demanda diferente. Por exemplo, num prédio, a gente projeta, lógico, não dá para viver de retrofit no Brasil. Se a gente fosse fazer só projeto disso, eu ia ter 3, 4 projetos. Não faz toda hora isso, ainda não é um mercado... Sim. Né? E você não consegue nem cobrar o que vale. Né? A gente ainda cobra valores que, assim, não é o que vale. Então eu vivo de projeto do dia a dia aí, atual. Fachada, impermeabilização e tal. Esse tipo de projeto, Karine, quando você vai, tem um monte de gente na mesa. Então você tem coordenadora de projetos, você tem o dono da empresa, você tem outros projetistas que estão envolvidos e já tem as diretrizes. Então você não pode sair muito ali daquele quadrado. Você pode até falar, se usar esse material, ou... Aí você vai pro retrofit. Geralmente tem um coordenador, que é um cara muito experiente de retrofit, ele ouve, né? Esse cara já sabe que vai vir alguma solução mais ousada. Então esse negócio de autoridade, meio que assim, eles já estão esperando uma coisa um pouco mais ousada e arrojada, porque é o risco do retrofit. Mas queria dizer para vocês assim, segurança em primeiro lugar, segurança inegociável. Não pode ter nenhum risco de segurança. A maioria do que a gente faz é redundante. Por exemplo, esses pinos que eu coloco na fachada aguentam 5, 6 vezes mais a carga do que precisava. As distâncias estão... Ave Maria. Sim. As distâncias estão, assim, metade do que passa seria no cálculo, do que seria necessário. Põe o chumbador químico, que a carga é 3, 4 vezes mais. Então, assim, eles são todos redundantes, assim. Se falhasse, imagina, teria que ter uma falha total, assim. E acompanhamento, e ensaio, plano de manutenção. Eu vi você dando a palestra agora, interessantíssima. Vou até te mandar algumas coisas. Eu, no manual, o que eu faço? No meu projeto já tem um capítulo para colocar no manual do síndico do plano de manutenção. Entendeu? Eu já passo para você isso. Que legal. Então, vou até te mandar um exemplo depois. Então, é nessa linha, né? O retrofit é uma coisa que já tem essa pegada, Valdir. Eles já estão esperando isso, entendeu? Exato. Então, se você for lá tradicional, eles não vão te contratar, entendeu? Esse aqui tá muito comum. Não, quebra aí, quebra né? tudo aí, faz... Aí Legal. não é o que ele tá buscando, entendeu? Com certeza.
E quando tu passa, né, esse projeto, é como tu falou, vocês não executam, mas daí você treina a equipe... Ó, um porque projeto é difícil a mão de obra. Imagina uma mão de obra que faça esse tipo Tem que de... dar muito treinamento, muito acompanhamento. Assim, muita gente, que nem hoje aqui, vem procurar a gente porque acredita. E ele fala, poxa, eu quebro, tal, eu quero aprender isso aí. Então tem muita gente que vem atrás, que tem custos altos, tem riscos com funcionários, né? Tem muito entulho para jogar, tem muito problema, tem problema ambiental, problema de ruído, poeira. Então, fazer um retrofit num prédio... do jeito tradicional, tem que tirar todo mundo que pôs vidro na varanda, tirar rede. Imagina o transtorno, né, que você causa. Muito tempo. Então, toda vez que a gente dá uma palestra, faz um curso, assim, vem muita gente já querendo aplicar. A gente, quando faz o projeto, não abre mão de ter pelo menos 3 ou 4 visitas. A primeira é treinamento e as outras de acompanhamento. Na equipe, eu tenho pessoas que põem a mão na massa. Então, hoje eu tenho o engenheiro De Leon, né? Eu mesmo também faço coisas, né? Tem a Fefe aí, ó. Tem o Guilherme, o pessoal, o Alex. Então, se precisar, vai lá e faz, né? Tem uma piscina que nós projetamos agora que, nossa, eu fui até lá no... É Pratier também, acho. E assim, a piscina é toda com aqueles porcelanato enorme, aí colocou essas chapas, vai colar. Aí tem uma redundância que a gente colocou lá um sistema de fixação que é da Ceramfix, que é daqui da região, que é o Hi-Fix. Nossa, você olha lá, até o cara falou, não, mas não é pra isso. Eu falei, não, mas nós adaptamos. Mas a gente vai usar. E tudo projetado e tal. Aí o De Leon vai lá pra fazer o treinamento antes de instalar. E ele que faz lá, pega na mão do cara e faz. Aí as maiores empresas, é o Atala, né, que foi um dos que apoiou a gente pra vir aqui. Ele... tem treinamento da equipe direto, a gente já deu mais de 10 treinamentos para ele. E faz o acompanhamento. E eu também, assim, eu não faço, mas quando é uma coisa muito específica, a gente indica as empreiteiras que a gente confia. Hoje a gente tem uns... O Atala é nosso parceiro, assim, maior, tem muita obra. E nós temos mais 2 ou 3 também que fazem, né? Isso mais em São Paulo. Em outros estados... Aí a gente desenvolve lá ou leva de São Paulo. Aqui em Santa Catarina eu já fiz com um profissional que chama Plentes. É um prédio até famoso aqui em Santa Catarina que fez recuperação. Fiz na Bahia com uma parceira lá. Fui lá também algumas... Você foi naquele X-Pat da Bahia? Então lá eu até levei o pessoal, um prédio legal. Lá. Eu levei o pessoal no curso. E... tá dando certo, assim, mas tem que ter acompanhamento e treinamento. Não dá pra abrir mão. Com certeza. Muito interessante, assim, que a gente vê, né, que nem tu comentou, que tu traz uns cases pra chamar atenção, né? E a gente já fica, nossa, como é que... Não sei se eu dormiria em paz, né, mas... Não, mas sim, tem muito estudo, né? É que assim, ó, segurança em primeiro lugar inegociável. Eles falam bastante com a gente. Hoje, assim, a comunicação tá tão... Tem operário que liga com a gente de videochamada do balancinho, assim, né? Nossa! Tá. Nossa, é muito Coragem. legal. Eu tenho vídeo, assim, o pessoal tá com dúvida e liga, né, assim. Muito legal, assim, né? E a gente acompanha bastante. Eu confio mais nessas técnicas por causa dos ensaios, né? Por causa do... Não, mas bem interessante. Sabe que quando eu fui nos Estados Unidos, lá a gente foi assistir um curso, e aí o cara, para quebrar o paradigma, ele passou um vídeo daquele Burj de Dubai, né? Que era... Acho que ainda é o prédio mais alto do mundo e tal. E ele tava mostrando uma cola epóxi para colar granito. E ele falou que tinha sido colado lá assim, né? Eu fiquei desesperado. Eu falei, como? Tem 1 quilômetro de altura. Aí o cara falou, por quê? O epóxi funde e tal. Eu falei, não, olha, jamais eu faria isso. Eu ia... Pinar. Colocar um parafuso, né? Ele falou, não, mas oxida, tipo, assim, é que ele tinha desenvolvido para isso. Então é uma questão cultural. Para ele, o dele, assim, era muito melhor. Mais seguro do que o... E para mim, eu falei, não, jamais, né? Eu poderia colocar seu epóxi, mas ia ter colocado um parafuso e ninguém vai enxergar, né? 1 quilômetro de altura, e aí a gente ficou debatendo, né? Aqui, assim, geralmente tem muita discussão quando eu vou. Aí a gente vai fazer os protótipos. Teve um condomínio na Aclimação agora, que a síndica chamou umas 15 pessoas lá pra gente fazer o protótipo, mostrar.
Aí quando eles viram, entenderam, tá, não caiu. Pega o lugar pior que tem lá, tá tudo trincado, tá solto, aí vai lá, parafusa, coloca o pino. Na cabeça das pessoas, a hora que vai parafusar vai explodir, né? Sim. Tem vídeo disso na internet, não tô falando que... Não Sim, acontece. sim. Por isso que tem que fazer teste e tudo, né? Ensaios, né? Então, mas a maioria tem potencial. Com certeza. A maioria tem potencial. Não, mas muito, muito interessante, né? A gente já vai se caminhando pro fim, porque passa muito rápido, rápido, né? a conversa. E até fica, assim, aquela vontade de querer conversar mais, trazer outros assuntos relacionados. E agora eu vou te botar numa fogueira. Tá bom. Aí. Eu esqueci de pedir, né? Pra você pensar num livro. A gente geralmente tem esse costume de, ao encerrar, né, o episódio, a gente pede pro convidado um livro que marcou, não precisa ser técnico, mas um livro que tu gosta, assim, de compartilhar com as pessoas, de indicar. Então, não sei se tu teria, assim, de prontidão. Não, tenho. Nem sabia, né? Mas, bom, já assisti com os seus podcasts aí, com as pessoas que você faz, eu acompanho o seu trabalho, gosto muito. Mas tem um livro que mudou minha vida, eu já dei mais de 100 exemplares desse livro. Todo mundo que está assistindo que me conhece, eu já dei mais de 100 exemplares e toda pessoa que vai entrar para trabalhar comigo é obrigada a ler o livro. É obrigado mesmo. Depois eu fico enchendo o saco. Eu fico enchendo o saco se ler o livro ou não, que chama Nos Bastidores da Disney. Né? Então, eu dou muito esse livro, sorteio, todo evento que eu vou quase eu levo. É um livro que realmente... Muito simples de ler, dá para ler rápido esse livro. Mas é uma filosofia que, assim, como eu não tenho o livro ainda da nossa empresa, o meu livro, ele traduz aquilo que eu queria passar para os meus amigos, colaboradores, do que eu espero deles, né? Então, eu estava uma vez na Saraiva, aí até fiquei sabendo que fechou a Saraiva, né? São coisas que não pode acontecer, né, meu? Né? Eu ficava horas lá, vocês também eram assim? Ficava horas na livraria. Não dá pra trocar uma livraria física por esses negócios de internet, entendeu? Ficar vendo capa de livro, pegar o livro na mão, ver quantas páginas tem. Essas coisas... Aí eu até fiquei mal, assim, né? Que eu não... Tem outras redes de livraria, né? Mas marcou nossa geração. E aí eu lembro que eu vi, assim, a capa do livro da Disney e eu gostei, né? Da capa. Porque o livro vende pela capa, né? Sim. Eu comprei o livro, eu li o livro e falei, nossa, Valéria, esse livro é tudo. Nossa, a Fernanda já ouviu falar desse livro também... E aí eu comprei o livro, assim, e esse livro realmente mudou minha forma de pensar pessoal e profissionalmente. E se você for ler, talvez você vai falar, é simples o livro. Não é aquele livro difícil de... Mas te faz pensar. Agora fiquei curiosa pra ler. Chama Nos Bastidores da Disney. Eu já tô anotando aqui, ó. muito bom Mentalmente esse já tá livro. anotado já pra Esse aí eu indico aí, muito bom. Compra. Mas essa questão da livraria foi até interessante. Esses dias eu tava atrás de um livro e daí eu fui numa livraria porque na minha cabeça eu lembrava que tinha uma estante enorme com várias física, matemática, e daí mudou a livraria, agora tá num espaço bem menor e não tem mais. Pela internet. Internet agora. Tipo, como é que Não, eu vou ficava Pela horas, internet, né? Agora você compra livro, né? Não, eu ficava horas na livraria, porque assim, o negócio do livro, que nem você falou, eu sei o nome, você vai lá e pesquisa. Mas é diferente de você, às vezes, estar num shopping, ir numa livraria para gastar o tempo, entendeu? Por exemplo, às vezes eu vim aqui dar a palestra. Aí eu vou embora amanhã. Às vezes você tem 2 horas lá no lugar, se tiver uma livraria, você fica 2 horas lá dentro, pô. O celular Passa não substitui rapidinho. isso, cara. É diferente de... eu gosto muito, mas... Eu gostava de locadora também, né? Na minha época tinha locadora de filme, né? E tinha que rebobinar, né? Mas era legal a te locadora. entendo, eu Você te ia lá entendo. e não é a mesma coisa mas do... eu também fui da época da locadora. Eu gostava de ir na Eu locadora. pegava os infantis. A minha época era Mais ou infantil. menos, Mas eu aluguei muito. Nós não, né? Nós já... Já começava na quinta. Olha, pensando em que eu alugar. converso com muita pessoa da nossa geração. Não substitui a locadora. Era um evento que você ia... Nossa. Nós estamos saindo do contexto, vocês me perdoam, eu falo demais. Mas era um evento que você ia... Que a família brigava pra escolher os filmes, entendeu? Só pode alugar 6 filmes. Sim. E aí chegava lá com 8 e tinha que Discutir o decidir, caixa. cara. É. Pô, isso aí não tem mais, meu. Perdeu esse Ou tu romantismo, não rebobinou entendeu? o teu filme. Tive que pagar multa. né? Pagava multa, é isso aí. Não tinha que, na minha época. E Né, se não que levasse não na devia. data também Tinha- pagava né? multa de diária também. Tinha, e tinha que rebobinar pra entregar, lembra disso, né? Na Então, minha E época é isso aí. na tua época já era mais moderna Era as mais coisas. moderno. Era DVD. Era DVD. DVD no rebobina.
Mas quero te agradecer imensamente por ter topado, né? A gente se esbarrou no evento de São Paulo. Sim. E ele já falou, não, vou estar em Joinville. Vamos fazer. Vamos alinhar para dar certo. Então, certeza. te agradeço muito pelo carinho e pela atenção e ter realmente ajudado a dar certo esse episódio. Prazer, eu tenho certeza que vai ser muito bom para a sociedade, para quem é da GES, enfim. Porque a ideia do podcast é deixar um conteúdo para a sociedade. Claro. Para as pessoas, né, verem com outros olhos o retrofit, verem com outros olhos a questão da engenharia, da importância dela. Então, né, deixo aqui para tu quiser fazer um encerramento. Não, eu quero agradecer, né? Primeiro a oportunidade, eu praticamente me convidei. Eu não tenho nenhuma vergonha disso. Eu acho que tem que ser visto para ser lembrado, né? Quando me ligaram aqui para vir hoje, se você perguntar para as pessoas aí, ele começou a falar, eu falei, eu vou. Quanto cobra? Nada. Eu vou aí, tal. A oportunidade que você deu aí de falar para 200 pessoas, vim fazer aqui o podcast. Quero deixar aí pro pessoal o canal do YouTube, todos os nossos vídeos são gratuitos, tem mais de 500 vídeos. Vai ter lá a playlist de retrofit, então você vai ter a oportunidade de ver. Tem 10 cases de retrofit lá de fachada, de piso, de tudo isso, com 10, 15 minutos explicando tudo. Tem o da Basílica, tem o desse da PHL, tem o do piso da Ambev, tem um monte, tem Birman. E aí eu convido, o canal é Alexandre Brits e espero vocês lá. Muito obrigado. Valdemar também, muito obrigado, viu? Alexandre. Agradeço aí a oportunidade, viu? Obrigado por estar aqui conosco hoje, aqui da GES, tá? Seja sempre bem-vindo. Quando estiver na região, nos avise. Para quem sabe a gente bater mais um papo aí sobre outros assuntos, que eu sei que tem muita coisa para conversar, né? Vou estar à disposição. Muito obrigado, viu? Então, obrigada, né? Lembrando que essa temporada do podcast tem o patrocínio da Mútua. Vai lá nessa rede, né, social aí da Mútua, comenta lá no último post deles, né, a GES Podcast, para eles verem que realmente esse projeto vale a pena, que está sendo assistido e que as pessoas estão gostando desse projeto. E claro, fica mais uma vez o pedido aqui para você nos acompanhar lá na GES, acompanhar tanto os eventos que estão acontecendo, né, presenciais aqui em Joinville. Então você, engenheiro civil, venha participar, tem vários eventos gratuitos, como também nos acompanhar nas redes sociais, se inscreva lá no nosso canal, clica no sininho para receber todas as notificações e também nos siga lá no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!